Olá, boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E hoje trouxemos um expositor, Edelso da Silva Júnior, que vai falar sobre homossexualidade, casamento entre homossexuais, o problema da adoção, segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o programa com a pintura mediúnica. Convidamos para o programa de hoje Marcelo Alves Pereira, que é médium de pintura mediúnica da Fiesp. Marcelo, quer cumprimentar os nossos telespectadores? Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma alegria imensa de estarmos participando desse trabalho, desse programa, para trazer mais uma obra, através da espiritualidade maior. Que Deus possa estar nos envolvendo todos aqui e abençoando esse trabalho. Muito bem, vocês terão a oportunidade de acompanhar durante o programa todo esse processo. Marcelo, fique à vontade, pode preparar-se, que nós vamos nesse instante para a primeira entrevista do dia. Eu só quero tirar um beijo e acordar do seu lado amanhã, cantar para acalmar seus medos. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz. Eu te falei e você não ficava nem uma semana. Longe desse coração que tanto te ama, longe da madrugada e do meu amor. O público aplaudiu calorosamente os artistas do grande show realizado na Avenida Maria Paula, na Bela Vista, em comemoração ao aniversário de Allan Kardec. Em cada passo dessa linha reta, pode se machucar. Mas a esperança equilibrista. Agradecemos o comparecimento de todos. Sua colaboração foi importante para a realização dos sublimes objetivos da Fiesp na transformação de vidas. A confraternização e a alegria esteve presente em todos os momentos. As crianças divertiram-se muito durante o dia todo no Espaço Criança, com as pinturas no rosto e os enormes brinquedos montados na Rua Maria Paula. O bazar no mezanino da sede central da Fiesp, cuidadosamente organizado, foi alvo de elogios dos participantes que puderam antecipar suas compras de Natal. A pintura mediúnica nos livros espíritas durante o evento emocionou a todos os que participaram. I don't have the man that used to be. As the shadows bring it over me. Oh, I believe. Você. Why she had you go? I don't know. She was a shame. I said something wrong. For you should. Love was such an easy game to play. No need to hide the far away. Oh, what relief. Why she had you go? She was the same.
follow me, and a night won't set me free. But I don't let me get me down. Now that you're out at me. People, how I live tonight. Then I don't know. I guess no one is saying I lonely life is spent. But begin again. Begun. They took my hand. And yeah, I know. Temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios Edelso da Silva Júnior, que é graduado em História pela Universidade de Franca, é roteirista e escritor. Escreveu o livro No Tempo do Comandante, que é a história da Fiesp e de outras atividades feitas por Edgar Armond, o grande missionário do Espiritismo. Então, Edelso, nossas câmeras para os seus cumprimentos. Quero agradecer a oportunidade da Federação em nos convidar para este bate-papo sobre um assunto de tamanha relevância dentro do movimento espírita, principalmente na atualidade. Muito bem, Edelso. Então, a primeira pergunta. Por que a homossexualidade não é algo anormal se cada um de nós nasce com órgãos genitais específicos? Para a gente poder entender um pouco sobre essa questão da homossexualidade, a gente primeiro precisa definir bem o que é homossexual, né? O que é uma pessoa homossexual. O homossexual é aquele indivíduo que está dentro de uma conformação biológica perfeitamente natural, ou seja, homem em corpo de homem, mulher em corpo de mulher, só que ele tem o desejo e o seu desejo, a sua afetividade está voltada para uma pessoa do mesmo sexo. Não significa necessariamente que este indivíduo, por exemplo, um homem que seja homossexual, que queira ser mulher. Isso não é verdade, isso é um mito, isso é uma informação equivocada. Então, quando a gente fala de por que não é anormal, nós temos que entender o seguinte. Primeiro que ou você fala que é natural ou que é normal. Se você falar que é natural, é da natureza humana, então está relacionado ao espírito. Se você falar que é normal, está relacionado a normas, que em algumas sociedades são aceitas, em outras não. Entendi. Algumas sociedades aceitam a homossexualidade como algo normal. Porém, a homossexualidade é algo natural, porque é da natureza humana. Porque é da natureza. A maneira de educar uma criança pode fazer com que pareça homossexual? Veja bem, existem diversas formas de você tratar desse assunto. E uma delas é óbvio que o meio, ele vai sim influenciar, de certa forma, na criação, na formação do ser humano. Então, dentro de uma perspectiva de uma educação onde você crie já na criança, você doutrine esse ser humano desde pequeno, dentro de uma postura, mesmo que essa não faça parte da sua natureza, você vai forçar algo no espírito que não é natural dele. Então pode ser que ocorra nesse momento uma prevalência dessa educação, mas não necessariamente que isso seja da natureza desta criança. Entendi. E as crianças que sofrem bullying na escola, com os amigos, existe essa possibilidade de parecer homossexual por medo, de alguma forma? O que acontece é assim, existem casos de homossexualidade que eles são detectados através de uma fonte traumática. E o bullying pode ser uma fonte traumática que pode gerar no futuro vamos dizer assim, uma pseudo-homossexualidade, que pode ser revertida através de uma terapia.
Mas o que tem que ficar muito claro nessa situação é o seguinte, nós não estamos falando que isso é uma patologia. Certo. E sim é fruto de uma fonte traumática que pode ser revertida através de uma terapia, por exemplo. E no caso dos meninos serem tratados com muito rigor numa família, e eles podem desenvolver, no caso de serem tratados com rigor, medo das meninas e se comportarem como tal? A educação ela tem muita influência na vida do ser humano, é aquilo que a gente falou. Se você doutrina, se você educa uma pessoa dentro de uma proposta repressiva, não significa necessariamente que essa pessoa será homossexual. Significa que essa pessoa poderá ter problemas com o sexo oposto, mas não necessariamente que surja uma homossexualidade. E se eventualmente vier a surgir, vamos dizer assim, desabrochar uma homossexualidade, muito provavelmente aquilo já estava latente no espírito. E aí pode ser que isso contribua. Então, agora você não falou... só na questão da homossexualidade, como uma série de traumas que vão surgindo, até de dificuldades de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, né? Ah, sim. Muito interessante. E como fica esse problema perante a reencarnação? A reencarnação, a gente tem que entender que reencarnação é sempre proposta de renovação, é sempre oportunidade de crescimento. E o indivíduo que nasce na questão, que traz em si a questão da homossexualidade a ser tratada, ele deve ser, em primeiro lugar, muito bem orientado. Ele deve ser, em primeiro lugar, ele deve entrar em contato com propostas que lhe tragam a possibilidade de autoconhecimento, para que ele possa saber quem ele é, qual o papel dele na humanidade, na sociedade. E sabendo isso, ele mesmo vai dar direcionamento para essa situação. E isso ocorre não só na questão da homossexualidade, como qualquer outra situação. E aí, a pergunta que muitos telespectadores fazem. Se no caso ele teve um trauma, um problema psicológico, e por esse motivo ele se comporta como homossexual, talvez nem seja, né? Ele só se comporta como perante a sociedade. Como fica tudo isso em relação à sua vida futura depois do seu desencarne? Veja bem, as grandes provações, as expiações que ainda a gente passa nesse planeta, elas fazem parte de uma programação. Obviamente que todos nós levaremos para o mundo espiritual aquilo que nós somos hoje. Desencarnou hoje, continua amanhã da mesma forma no mundo espiritual. Terá que ser tratado no mundo espiritual, terá que ser informado no mundo espiritual, caso ele procure essa condição. E caso ele mereça, porque dependendo muito da situação em que a pessoa desencarna, ela fica numa situação de tamanha perturbação que impossibilita até a aproximação de entidades espirituais, no primeiro momento, de poder trazer algum auxílio para ela. Mas é óbvio que pessoas que vêm com esse tipo de provação, de expiação, que passa por esse tipo de situação, quando desencarna, talvez o primeiro pensamento que a pessoa tenha, ao saber que está desencarnado, é buscar respostas para os questionamentos que levaram ela a ter tanto sofrimento na vida, né? Mas a pessoa vai continuar o seu processo, né? Não morreu, se transformou, deixou de ser... Não, nada disso. A vida vai continuar da mesma forma do outro lado, cabendo à pessoa buscar ou não as respostas, fazer os questionamentos corretos e buscar o tratamento que é necessário para entender essa situação e, se for o caso, reverter essa situação. Pode ser uma obsessão? Pode. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele complementa a questão do Livro dos Espíritos, de número 202, onde o Kardec pergunta se o espírito reencarna como homem, como mulher, qual é a preferência, né? E os espíritos perguntam que tanto faz, isso pouco importa. Vai de acordo com a missão que ele vai desempenhar na Terra. E o Emmanuel complementa isso no livro Vida e Sexo, dizendo que isso formata no espírito, sedimenta na criatura humana a bissexualidade psíquica. Ou seja, não existe ninguém que é totalmente masculino e ninguém que é totalmente feminino. Então essas experiências vão sedimentando no espírito vivências que são importantes, que ficam momentaneamente numa determinada reencarnação no sexo masculino, aquela questão feminina ela fica ali, quieta, incubada, se manifesta em algumas situações específicas no ser humano. E aí pode ocorrer, em alguns casos,
de algum tipo de cobrança espiritual, em que uma entidade masculina começa a obsediar um encarnado masculino, transmitindo a ela desejos sexuais masculinos. E aí, por afinidade espiritual e por essa bissexualidade psíquica que o ser humano tem, pode se instalar ali uma homossexualidade, que pode ser revertida com tratamento espiritual, com desobsessão, com autoconhecimento, com evangelização, pode. Mas isso vai depender muito da criatura humana. Quer dizer que então a sua resposta a essa pergunta é sim. Sim, Pode ocorrer. Pode ocorrer também. Uma obsessão. Muito bem. Edelso, o que o Espiritismo pensa sobre as operações de transformação dos órgãos genitais? Olha, eu penso que a doutrina espírita não diz nada a esse respeito. Nós temos uma referência de Allan Kardec no livro, na Revista Espírita, de 1866, onde o Kardec faz uma pequena abordagem em relação à homossexualidade. Mas o Espiritismo em si não diz absolutamente nada. Eu desconheço. Eu particularmente desconheço. Se alguém conhece alguma referência, apresente. O que a gente vê são opiniões de espíritas falando sobre a situação. Não há uma conclusão ainda em relação a esse tema, mesmo porque o Dr. Andrei Moreira, lá da AME de Minas Gerais, ele fez um questionamento, que particularmente hoje é a pessoa mais entendida desse assunto. Certo. Ele faz um questionamento, ele fala assim, que nós precisaríamos fazer sessões mediúnicas e trazer esses espíritos de transexuais que já desencarnaram para que eles relatassem qual é a condição deles no mundo espiritual. Então, é um processo de pesquisa, é o que Kardec fez, né, para poder entender ainda o que acontece. Ainda há pouca informação em relação a esse assunto. Algumas são extremamente preconceituosas, outras trazem uma visão dessa situação que muitas vezes não demonstra a realidade. Há que se fazer algumas pesquisas ainda em relação a esse assunto. Não há uma opinião formada em relação a isso. Eu particularmente fico com o que o Dr. Andrei fala. Nós precisaríamos verificar a condição desses espíritos no mundo espiritual para a gente poder formatar aí uma resposta adequada. Existe aqui em São Paulo algumas pesquisas na área da psicologia em relação aos transexuais, que o transexual é aquele que faz a mudança de sexo, faz a cirurgia. E foi constatado, fizeram uma pesquisa com, acho que aproximadamente uns 30 indivíduos que fizeram cirurgias de mudança de sexo. Desses 30, aproximadamente uns 22 ou 23 ficaram insatisfeitos. Então a vida passou a ser um tormento porque eles tinham dificuldade de se relacionar com o prazer sexual, pelo fato de ter tido algum tipo de, vamos dizer assim, uma espécie de uma mutilação, né, no órgão genital. Então eles estavam com dificuldade de fazer uma readaptação. Então eu acho que ainda há muita coisa para a gente aprender nesse assunto. Não há uma resposta definitiva. Não há uma resposta. Mas de uma forma geral, o que a gente aprende no Espiritismo, que a vida continua, aquilo que nós estamos sentindo no momento, se nós desencarnarmos, nós continuamos sentindo. Sim. Então, aqueles que sofrem com essa situação, possivelmente continuarão sofrendo. Eu acredito que sim. O transexual é aquele indivíduo que ele nasce, vamos supor, biologicamente no sexo masculino, mas ele rejeita o sexo masculino. O Dr. Andrei faz até uma pergunta assim, que geralmente ele se olha no espelho e diz assim, o que isso está fazendo aí? Esse órgão não é meu, não me pertence. E alguns têm até nojo de manipular o órgão genital. Olha. Então você vê que há uma perturbação no espírito, há uma dificuldade de adaptação que precisa ser melhor estudada, melhor pesquisada. Existe uma causa para a homossexualidade? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Que muita gente faz, principalmente quando vem ao centro espírita, quando a gente está em alguma palestra falando sobre o tema. As pessoas querem buscar causas, né? Querem buscar o motivo. Por que o indivíduo vem dessa forma? É uma doença, é uma aberração, é uma obsessão, como a gente já colocou aqui. Na verdade é assim, a gente vê às vezes algumas opiniões dentro do próprio movimento espírita baseadas na opinião do André Luiz, quando ele faz uma referência a dois aspectos. Não existe uma causa única para a homossexualidade.
né? Isso não acontece. O que existe, nós vamos encontrar muito assim. O André Luiz falando que o indivíduo, o homem que abusou das mulheres, que feriu sentimentos e que nesse trâmite do processo reencarnatório ele acaba sofrendo a inversão, né? Na verdade não é a inversão que se fala, mas ele acaba vindo num corpo feminino para experimentar os problemas e as dificuldades e valorizar o sexo feminino, mas principalmente para trabalhar a sua afetividade. E o inverso também, a mulher que abusou do sexo, que enganou os homens, tal. Só que existe uma problemática nessas duas colocações quando você responde às pessoas que essas são as duas únicas causas da homossexualidade. Então todos os homossexuais são pessoas que abusaram do sexo no passado? Olha, se fosse assim, então o mundo era gay. Pois é. Então o que acontece? O que a gente precisa entender é o seguinte, o André Luiz deu ele fez dois apontamentos, mas existem outras situações que o próprio Emmanuel deixa muito claro, que há pessoas que pedem, espíritos masculinos que descem em missão na Terra, que pedem para vir num corpo diferente, para que ele possa enfrentar as dificuldades e não contrair um matrimônio, por exemplo, para focar a sua vida na missão espiritual a que ele veio. Então, só que eles são espíritos preparados, são espíritos que não vão deixar de vivenciar os desejos da sexualidade, principalmente quando ocorre o processo dos hormônios naquela fase da juventude, eles vão vivenciar tudo isso. Só que como são espíritos mais preparados, já com um certo adiantamento espiritual, eles começam a vivenciar essa questão e eles transcendem isso. Superam essa fase em nome da missão que eles estão executando. E fora isso, como a gente já mesmo colocou, existem os casos traumáticos, existem os casos de violência, de educação, existe o modismo dentro da sexualidade. Nós vamos encontrar muitos jovens, principalmente as meninas, e esse é um dado importante, que é o seguinte, as meninas elas estão superando os homens em muitos comportamentos reprocháveis, como na bebida e nas drogas. Isso é um dado estatístico importantíssimo. Isso é verdade. E algumas vivenciando a homossexualidade não por ser esta a sua condição, porque a homossexualidade não é um problema, não é uma doença, não é nada disso. Mas ela passa a vivenciar isso por modismo. Ela não faz uma autocrítica em relação a essa situação. Ela não busca se conhecer para saber se aquela é a orientação afetiva e sexual dela. Ela simplesmente vai no modismo. E aí isso está ligado à desestrutura familiar, a uma sociedade ainda em franco crescimento, que precisa ainda renovar uma série de padrões morais que foram perdidos, né? Sem falar de moralismo, não é isso que eu estou falando. Entendi. Mas de conduta, de comportamento ético. Isso. Então não há uma única causa. Você tem que avaliar cada caso individualmente. E na ciência, o que se tem hoje, principalmente na psicologia, alguns psicólogos dizendo o seguinte, se você ficar procurando a causa da homossexualidade, então tem que buscar a causa da heterossexualidade também. Então as pessoas começam hoje a questionar isso. Eu acredito que nós vamos chegar em um momento em que esse entendimento vai ficar muito mais claro. É óbvio que dentro dessa premissa que coloca André Luiz, de que algumas pessoas se encontram em estágio de provação, na minha opinião, que não tem importância nenhuma, na minha opinião, é o que ocorre com a maioria dos homossexuais. É um estado provacional. Agora, isso não implica em dizer ao homossexual que ele tem que manter uma postura celibatária. Olha, você não pode ter relação sexual. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é em orientar a pessoa para que ela se encontre, para que ela se aceite, para que ela se entenda e faça da vida dela o que ela bem entender. Não somos nós que vamos ditar regras e normas. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas afirmarem assim, não, fulano tem que sublimar o sexo. Mas peraí, ele vai sublimar se ele quiser, se ele entender que essa é uma postura correta. Caso contrário, ele pode viver uma sexualidade saudável se ele assim o desejar. Não somos nós que vamos determinar essas regras. Isso é uma coisa de fora íntimo. Edelso, e o que o Centro Espírita pode fazer por essas pessoas que sofrem tanto? Acolhendo, em primeiro lugar, né? O Centro Espírita acolher,
a questão o que eu acho que é mais importante é a questão da alteridade, né? Ou seja, de você olhar o outro dentro da perspectiva do outro, não dentro da sua perspectiva, achando o que eu penso que ele é, mas você ver o outro como ele é e amparando ele da forma como ele é. Porque a gente tem que entender o seguinte, o homossexual ele é uma pessoa igual a qualquer outra. Certo. Ele só momentaneamente está vivenciando uma experiência que pode ser a redenção do seu espírito, se for bem aproveitada, ou não. Como o heterossexual está vivenciando uma provação na sua vida que pode ser a redenção da sua vida ou não, vai depender muito da maneira como ele vai encarar isso. Então o centro espírita, quando ele acolhe, quando ele age dentro dessa perspectiva de alteridade, acolhendo, aceitando a pessoa como ela é, oferecendo a ela uma série de informações para que ela mesma chegue às próprias conclusões, não fechando o assunto, trazendo questões prontas. Olha, você é homossexual por causa disso ou daquilo. Isso não importa. O que importa é você acolher a criatura humana que, se por um acaso, vivenciando a questão da homossexualidade, estiver em conflito, que ela possa se encontrar. É nesse aspecto que o Centro Espírita pode ajudar. Muito bem. Eu fiz essa pergunta porque você atua em outro centro espírita, né? E aqui na Federação nós sabemos que todos são acolhidos sem discriminação nenhuma, todos da mesma forma, tomam os mesmos passes que os heterossexuais, todos da mesma forma. Então isso é importante de nós passarmos para os nossos amigos de casa, sim, que eles têm um lugar para vir, não é? Tanto nesses centros espíritas da Aliança Espírita Evangélica, como também aqui na Federação Espírita de São Paulo. Essa é a nossa função, né? A função do Centro Espírita não é selecionar ninguém. Que, aliás, se a gente for selecionar, não entra ninguém, né? É verdade. Todos nós temos as nossas mazelas, defeitos e isso todos é importante. Todos nós temos as nossas questões. E o que eu acho que precisa ficar muito claro é o seguinte: homossexualidade não é uma doença, homossexualidade não é um pecado, o indivíduo homossexual não é um indivíduo promíscuo, isso não tem nada a ver com homossexualidade. O homossexual é um indivíduo como qualquer outro que está vivenciando uma experiência naquele momento. Olha, essa é uma grande lição de cidadania que você está dando, está mostrando realmente que nós espíritas precisamos acolher todas as pessoas indistintamente. Raça, sexo, qualquer tipo de problema, isso independe, né? Todos têm que ser acolhidos com muito amor. Agora, nós temos aqui umas perguntas sobre as famílias, né? Muitas vezes o homossexual é discriminado pela própria família. A família tem vergonha de dizer que tem um membro dos seus que é homossexual. E ele vai embora de casa e tudo mais. Então, o que você diria para essas famílias que hostilizam o homossexual? É muito difícil você conseguir convencer, muitas vezes, uma pessoa que já traz uma formação muito arraigada em conceitos ultrapassados, em querer taxar determinado comportamento, determinada orientação de uma pessoa, através de uma postura de não aceitação, através de isso é pecado, isso é vergonhoso. Eu acredito que nos dias de hoje, principalmente, com a quantidade de informações que a sociedade tem, a quantidade de pessoas que estão estudando esses assuntos que permeiam aí a mente humana, a psique humana, o comportamento, eu acho que quando você começa a vencer determinadas barreiras, principalmente por uma questão única, amor. Se é sangue do teu sangue, carne da tua carne, ou se é alguém que você adotou como filho espiritual, mas faz parte do seu círculo círculo de amizade ou seu círculo familiar, eu acho que a gente precisa parar de pensar mais naquilo que a gente gostaria que o outro fosse e começar a olhar a outra pessoa como ela é. E essa coisa de você ficar dando importância ao que o outro pensa ou deixa de pensar do que ocorre dentro do seu lar, eu acho que isso é uma visão muito limitada, que o tempo já está fazendo um trabalho de quebrar essas barreiras. E se a gente ainda insiste em permanecer nelas, a dor e o sofrimento é um remédio natural que vai surgir
para acertar essas situações. Então, assim, a partir do momento que você ama e você consegue ver aquela pessoa que está ali diante de você como um espírito imortal que está vivenciando uma experiência, você vai romper essas situações. Agora, para chegar nisso, o que tem que fazer? Eu acho que o caminho é a espiritualização, independente de religião. Estou falando de espiritualização. Certo. É quando você para de olhar para você e começa a olhar para o outro, com alteridade, respeitando aquilo que o outro é, naquele momento. Verdade, Edelso. Muito profundo isso que você disse e muito importante também para as pessoas, né, encontrarem um sentido para a sua vida, não é verdade? Sim, é verdade. Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com você, caro amigo telespectador. Mediunidade, Ferramenta Divina, um livro de Humberto Fabre, edições FEESP. O que é mediunidade? Humberto Fabre consegue penetrar no universo das dúvidas mais frequentes sobre o assunto e, de forma didática e simples, responder a todas elas. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FEESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Nos Tempos de Jesus, um lançamento das edições FEESP com a autoria de Humberto Fabre. Os Tempos de Jesus é uma emocionante e surpreendente história de um personagem que demonstra a importância de suas escolhas e suas consequências. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FEESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Edelso da Silva Júnior, falando sobre homossexualidade. Edelso, o que você diz sobre o casamento homoafetivo? Eu acho que é uma conquista muito importante nessa área, porque é muito curioso. A gente estava falando sobre a questão da sublimação da sexualidade, de você falar que o indivíduo deve ou não deve ter relações sexuais, enfim. Eu acho que ninguém precisa viver em regime prisional, solitário, se não deseja, se esse não é o seu desejo, não é a sua filosofia de vida. Então eu acho que quando você consegue conviver, ter ao seu lado uma pessoa em que você possa depositar a sua confiança, em que você possa confiar os seus sentimentos a ela, a sua vida, repartir a sua vida, eu acho que isso é um grande avanço, principalmente numa sociedade como a nossa, que ainda é cheia de preconceitos, embora diga que não, mas cheia de preconceitos ainda em relação a isso. Melhor que as pessoas se unam, porque o próprio Kardec, agora me fugiu o número da pergunta, mas o próprio Kardec fala que o casamento é a união entre dois seres, né? Não fala que é a união entre homem e mulher, fala que é a união entre dois seres, importantíssimo para o avanço e o progresso de uma sociedade. Então, se as pessoas se amam, independente do sexo, da orientação sexual, se são pessoas que se amam e querem viver uma vida juntos, a pergunta que se faz, na verdade, é por que não?
É. Por que não? Verdade. Porque hoje existe casais héteros que não querem o casamento, que não se preocupam com o casamento. Por quê também? Nós estamos vivendo algumas inversões de valores, né? A descrença na instituição casamento, ela é muito grande, mas isso é fruto de uma sociedade que que experimentou um gosto da liberdade e está lambuzando no doce, a gente diz assim. É sempre assim, todos os povos que vivem um regime autoritário, quando partem para a democracia, quando partem para a liberdade, há sempre o abuso. Isso eu diria que não digo que é normal, mas eu diria que é natural, porque é a busca justamente do equilíbrio. E às vezes para você encontrar o equilíbrio, você chega ao desequilíbrio. Né? Mas a instituição casamento, os espíritos disseram a Kardec, é o que vai levar o progresso para a humanidade nesse sentido. Porque se for abolido o casamento, o que vai restar? Só a sensualidade. Verdade. Você falou sobre isso, e há o caso de moças que querem ter filhos, mas não querem casar. Isso. Elas querem só um parceiro para o momento da procriação e não querem viver junto. Na verdade, a gente é cheio de modismos, né? E nós importamos modismos de outros lugares achando que aquilo é pós-moderno, que aquilo enfim, é um status, vai trazer à sociedade uma condição de elevação muito grande, de reconhecimento perante a comunidade internacional. Mas a gente tem que aprender a fazer essa seleção. E a própria necessidade que o ser humano vê hoje, nós vamos encontrar pessoas que não querem o casamento, mas se encontram profundamente solitárias. Sim. Né? Nós vamos encontrar pessoas que não querem, que querem ter filhos, mas viver uma vida sozinha e com dificuldades muito grandes de manter essa estrutura, vamos dizer assim, até em alguns pontos até de forma egoísta, né? Manter essa estrutura por muito tempo. Então, eu acredito ainda, eu sou a favor da instituição do casamento, né? Como uma forma de você trazer equilíbrio para a sociedade. Porque o que nos preocupa é em relação à educação das crianças. Como fica a educação das crianças com tanta diversidade? Mães que querem ser, mulheres, aliás, que querem ser mães só para obter uma ajuda financeira do parceiro em relação à criança e a ela. Moças que querem ser mães sozinhas, homossexuais querendo adotar crianças. Como fica isso no futuro? O que nós podemos vislumbrar de futuro na educação das crianças? Veja bem, eu acredito que nós estamos partindo dessas orientações meio desencontradas e indo para um caminho que vai fatalmente chegar num ponto de equilíbrio. É óbvio que, em hipótese alguma, a gente deve condenar a mãe solteira que resolve ter um filho. Como condenar? Não tem como condenar. Como que você vai condenar um casal de homossexuais que resolvem ter um filho e adotam uma criança? Os partidários que levantam bandeiras contra esse tipo de comportamento, eles só não conseguem responder o seguinte: então é melhor você ter uma criança dessa na rua? É verdade. Virando um marginal? Então há casos inúmeros, principalmente você pega na Europa, de casais que adotaram, casais homossexuais que adotaram crianças há mais de 20 anos. Essas crianças não necessariamente são homossexuais, desenvolveram afetividade como qualquer outra criança, o referencial deles de pai e mãe é diferente? Só que tem um detalhe muito importante que a gente se esquece. Que tipo de referencial tem uma criança onde o pai e a mãe são alcoólatras e vivem em pé de guerra dentro de casa? Então são questionamentos. Eu estava uma vez num evento de mocidade espírita e haviam lá alguns pais e entrou nessa questão da sexualidade. E o jovem, ele é muito arrojado para responder, né? Ele gosta muito de o toma lá da cá. E eu me lembro que um dos jovens me fez a seguinte pergunta: o que é pecado? Um casal de homossexuais que adota uma criança? Ou é pecado um casal de homossexuais que vivem, né? Duas pessoas que vivem maritalmente? Isso é um pecado?
Eu fiquei pensando, eu falei, e agora? O que eu vou responder para essa criatura? Porque ainda fazia tempo, a gente estava começando a pesquisa sobre esse assunto e me veio uma ideia na hora. E eu respondi para ele o seguinte, vamos imaginar que você tenha duas pessoas, um casal hétero, homem, mulher, aceitos na nossa sociedade como normais, né? Você pega esse casal que vive uma vida promíscua, totalmente promíscua, a falta de respeito entre eles é muito grande. E você tem um casal de homossexuais que vive uma vida respeitosa, fiel. Então eu devolvi a pergunta para o rapaz, eu falei, o que você acha que está errado aí? Quem está certo e quem está errado? E aí você tem uma criança que foi abandonada por um pai e por uma mãe. E ela está sendo adotada por um casal gay, que pode ser dois homens, duas mulheres. Sim. Pode ser um casal de homossexuais, pode ser um casal de lésbica. Sim. Então, o que é melhor? Então, nós temos que conviver com essas realidades. E nós temos que conviver com esses desafios que só o futuro vai dizer aonde nós poderemos chegar. Eu acho que nós vamos tirar e estamos tirando um grande aprendizado de tudo isso. Um grande aprendizado. Há pessoas que elogiam a parada gay. Há outras que condenam. O que você poderia dizer para os nossos telespectadores? Eu acho que a gente precisa analisar a situação de diversos ângulos, diversos aspectos. Mas dois que a gente ressalta é o seguinte. Em primeiro lugar, quando a gente faz uma comparação entre a parada gay e o carnaval que nós temos no Brasil, qual é a diferença? Porque o carnaval brasileiro também tem um apelo sexual muito forte, sim, mas também traz uma cultura, através dos carros alegóricos, eles resgatam culturas, histórias, etc. e tal. E nós vamos encontrar na parada gay um comportamento muito parecido com o nosso carnaval, embora eles tenham uma proposta que é extremamente louvável e respeitável. Só que, a meu ver, eu acho que algumas coisas precisavam ser repensadas. Porque se você olhar o aspecto político da ideologia, daquilo que eles buscam, o reconhecimento, o respeito da sociedade, ele não é mostrado pela mídia. A mídia ressalta somente a festa, todo o colorido, todo o evento. Agora, a gente não pode passar, jogar um pano em cima, só porque algumas pessoas acham que essa vai ser uma postura preconceituosa. Eu defendo a manifestação. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar, sim, porque a favor das minorias. Só que existe um detalhe importante. A maioria não pode obrigar a minoria a aceitar aquilo que eles pensam, mas a minoria também não pode obrigar a maioria a aceitar. Há que haver aí uma concordância, há que haver aí um equilíbrio. Então, penso eu que principalmente o movimento gay deveria repensar em algumas posturas. Não estou dizendo que não deva ser feita a parada gay, sim, não é nada disso que eu estou falando, mas eu acho que deveria se ressaltar muito mais o aspecto político, porque se a gente for parar para pensar, por que a parada gay hoje, uma das questões que se levanta, ela tem tanto retorno, ela tem tanta visibilidade? Primeiro que há um mercado gay por trás de tudo isso. E quando eu falo mercado gay, são produtos eróticos que são vendidos, é o mercado da prostituição, que não tem nada a ver com homossexualidade. Então o que acontece? Você vincula o homossexual a estereótipos. É aquela coisa agressiva, muitas vezes, que entra na sua casa e te obriga a aceitar uma atitude escandalosa e imoral que não tem nada a ver com homossexualidade. Isso precisa ficar claro. O fato da pessoa ser gay não significa que ela tem que ser promíscua, que ela tem que ser imoral. E às vezes a gente acaba tendo que aceitar determinadas posturas na sociedade e entra em confronto. Justamente por quê? Porque eles acabam violando um limite, e isso não ocorre só, eu não estou dizendo só dos gays, não é isso, porque os heterossexuais também sabem fazer isso com a prostituição, e a gente vê isso no carnaval brasileiro, né? Então eu acho que precisa repensar essa situação para que essa visibilidade ela tenha muito mais cunho político do que festa. Muito importante a sua explicação.
Tenho certeza que os nossos amigos de casa gostaram muito. Edelso, gostaria de ficar conversando com você a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Esperamos você mais vezes aqui, porque você tem muito conteúdo doutrinário, é um pesquisador maravilhoso e que nós amamos muito. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar claro que todos nós ainda estamos, em relação a esse assunto, nós estamos construindo muita informação. Então, há mais questões que não foram respondidas e que só serão respondidas no decorrer do tempo, conforme a gente vai amadurecendo algumas ideias e, às vezes, até voltar atrás em algumas posições que hoje a gente toma. Muito bem. Muito obrigada, Eu Edelso. Vamos para mais um intervalinho e voltamos já já com vocês. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Tempo Terra, um lançamento das edições FESP, autoria de Roberto Vilmar Quaresma. Nesta obra, são tratados os momentos atuais do planeta Terra e os comportamentos e as atitudes que devem ser tomados pelos seus habitantes, a fim de se promoverem espiritualmente para serem hospedados na nova era, a etapa regeneração após cessar a fase transição. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Estamos diante dessa belíssima tela mediúnica que foi aqui feita através do médium Marcelo. Marcelo, você gostaria de explicar para os nossos telespectadores como aconteceu esse processo mediúnico que resultou nesse lindo quadro? É uma ligação que a gente tem com o plano espiritual. E essa afinidade, quando chega aqui com esse trabalho, com esse programa, né, que tem a finalidade da divulgação da doutrina. Então, essa afinidade que a gente encontra aqui, no ambiente, já bem preparado, a gente recebe toda essa energia positiva, e o resultado é esse. É uma tela que é uma luz, né? Dá uma mensagem bonita, um presente para o público espírita. Muito bom. E assim, sobre os espíritos que pintaram, como você sentiu a aproximação deles? Você podia detalhar um pouquinho para a gente? Muito tranquilo, senhor. É uma interação, né? Mente e trabalho. Sim. Um trabalho mediúnico. Então, esses mentores amigos, eles se aproximam com o maior carinho da gente, nos envolvem com muito amor e facilita a nossa interação, o nosso trabalho. É uma forma que vai saindo bem tranquila, o trabalho vai sendo evoluído, né?
com aquela tranquilidade, com aquela paz, e vai se transformando, vai dando essa forma, eles vão conseguindo, através da nossa mão, da nossa mente, materializar o pensamento deles, que é isso aí. Essa forma. Então é um trabalho assim gostoso. Que bom. É uma atividade assim muito gostosa, muito saudável. Muito bom. E que equipe que pintou hoje? Você conseguiu perceber? É a mesma equipe que a gente vem trabalhando constantemente, desde que houve essa interação com a espátula, né? Uhum. Então a gente sente que é os mesmos espíritos que vêm evoluindo a beleza das rosas. Certo. Ela vai se abrindo, né? Ela era fechadinha e agora está assim, aberta, já está bem. Uma interação espírito-médium no aprimoramento, no caso. No aprimoramento da obra, Olha, da mensagem, né? Que é a mensagem dos espíritos. E a equipe do Aleijadinho mesmo? Do Aleijadinho mesmo. Olha, que beleza, hein? E a gente fica muito feliz de estar assim, trabalhando com essa equipe e poder estar transmitindo essa beleza aí que eles trazem. É uma mensagem através da tela, né? De amor, né? Uma mensagem. Marcelo, muito obrigada por você. sua participação no programa. Tenho certeza que os nossos amigos de casa estão muito felizes de ver esse trabalho. Obrigado, eu que agradeço, em nome de Deus. Esteja sempre conosco aqui, viu? Obrigado. E agora nós vamos para a mensagem do dia. A mensagem de hoje retiramos do livro Divaldo Pereira Franco Responde, um texto lindíssimo sobre crianças. Abraço todas as crianças da mansão do caminho e outras que se me acerquem. Toda vez que uma criança vem correndo até mim, paro, sento-me no meio-fio se estiver na rua e converso com ela. Pestalozzi, o notável pedagogo suíço, ajoelhava-se para receber qualquer aluno novo. Por muito tempo, perguntei-me o que Pestalozzi estava querendo expressar com aquele gesto, até que descobri. Era para olhar a criança nos olhos, no mesmo nível. Ele queria evitar que a criança olhasse para cima e visse a imagem do gigante. O temor. Naquele mesmo nível, havia uma correspondência afetiva e gentil, permitindo à criança sentir-se igual. Daí a importância de se abordar as crianças com naturalidade e com a mesma afetividade que elas possuem, sem ser, claro, infantil. Que disse Jesus em relação a este tema? Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Que fez Jesus? Ele as abraçou e as abençoou. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo. Muito felizes com a sua audiência. Procure-nos no site www.fiesp.org.br. Um grande abraço e boa tarde.